temos um desejo, uma missão de cuidar não somente da nossa cidade, mas do nosso estado, do nosso Brasil, e algumas pessoas foram levantadas para que pudessem fazer a diferença também nesta área política. Então a minha gratidão aos irmãos pelo apoio e pela ajuda de cada um de vocês. Pode abaixar um pouquinho o microfone, eu falo mais perto, pode abaixar um pouquinho, por gentileza, vai ficar muito bom dessa forma, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, eu gostaria de ler com você o texto hoje, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Foi muito bom ouvir as nossas crianças, ouvir as nossas irmãs também, a nossa mocidade louvando ao nome do Senhor. Hoje não pude estar com toda a família, mas estou com o André Mateus, ele é meu filho mais velho, tem 18 anos. Obrigado, filho, por acompanhar o pai, por estar comigo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Hoje estivemos na cidade de Capivari pela manhã. Nossa igreja em Capivari completou 50 anos e nós estivemos representando a presidência. E aí são dois extremos. Capivari é lá no interior de São Paulo, voltamos para a capital e agora encerramos a noite aqui com os irmãos. Eu não enfrentei cobras e escorpiões para chegar, não enfrentei, mas carros e caminhões tinham muitos irmãos, muitos para poder chegar aqui, talvez pela data, não sei dizer, mas um trânsito muito intenso, me perdoem não estar com vocês desde os hinos da harpa cristã. Mas vamos compartilhar o texto nesta hora. Atos capítulo de número 12, está escrito: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Versículo 2: e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentar ao povo no dia seguinte. Abaixo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, na mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados. Entenda, com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7, e encerra a leitura, diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram das mãos as cadeias. Amém? Nosso irmão já orou, então tenha a sua atenção presa nesta hora à palavra de Deus. A palavra revigora, a palavra reveste, a palavra renova, a palavra anima, a palavra sustenta. Culto é vitamina, culto é alegria, culto é comida, culto é bênção, culto é resposta, culto é entender a presença do Senhor. Ficar longe do culto é ficar doente, é desanimar. Quem vem para o culto ouve a palavra do Senhor, se alegra pela bênção que ele recebe, se alegra pela bênção que o outro recebe, entra no propósito de oração. O problema de um é o problema de todos, e o milagre daquele que saiu da UTI também é o milagre de todos, para a glória do Senhor. Você orou e Deus respondeu, glória ao nome do Senhor. É assim que funciona, meus irmãos. Eu sou pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Perus. Perus não é uma cidade, Perus é um bairro de São Paulo, fica ali no cantinho de São Paulo, entre as rodovias Anhanguera e a rodovia Bandeirantes. Nosso ministério completou nesse ano 75 anos, 75 anos que estamos pregando a palavra do Senhor e falando do Evangelho de Jesus. Estamos presentes em 20 estados e estamos presentes em 20 países.
através da obra missionária. Eu sou um pastor auxiliar na sede nesse momento e também cuido dos adolescentes da igreja. Mas hoje, e da forma melhor que existe, eu sou um servo do Senhor. Como é bom ser um servo do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Talvez você esteja aqui nesta noite perguntando: pastor, o que Deus tem para a minha vida? Eu te garanto, hoje Deus tem coisa grande. Hoje Deus tem resposta. Hoje Deus tem bênção para você. Nós não viemos de tão longe para não dizer: vai ter milagre aqui. Já foi cantado, já foi adorado. Eu não sei o que você precisa. O que eu sei é que o céu tem o que você precisa. Deus tem o que você necessita. E não tem pergunta sem resposta. Não tem oração que Ele não atenda. Então, em nome de Jesus Cristo, acredita no Deus que responde. Acredita no Deus que age. Porque é este Deus que nós servimos. Glória ao nome do Senhor. Está escrito na palavra do Senhor, no texto que nós lemos, um momento muito difícil na igreja, um momento de dores. Este momento não é um momento de celebração, é um momento de amargura. A Bíblia fala que um novo Herodes assume o trono, assume o poder, e com a vinda deste Herodes existe uma perseguição acentuada. É uma perseguição que vem junto com uma ação maligna do novo rei Herodes que assume o poder. Este Herodes maligno que persegue a igreja, ele tem um plano. Qual é o plano dele? O plano dele é dizimar com a igreja, acabar com o evangelho, é acabar com a obra do Senhor. Tadinho, ele não faz ideia que quanto mais se bate na igreja, mais ela cresce, que quanto mais ela é desafiada, mais ela prospera. Por quê? Porque quem plantou esta obra não foi homem, quem plantou esta obra não foi nenhuma mulher, quem plantou esta obra foi o Senhor. E aquilo que ele planta, ele rega, ele cuida, ele dá o crescimento. Vou repetir: aquilo que ele planta, ele rega, ele cuida, ele dá o crescimento, usando os seus servos. Ouça isso com atenção. Quando esta igreja foi plantada, meus irmãos, provavelmente na casa de alguém, na casa de um familiar, não tenha dúvida que aconteceu momentos de perseguição, aconteceu momentos de calúnia, mas maior é Deus que garante a resposta. E se você está aqui hoje, é porque você é resposta de oração ao Senhor. A tua família é resposta de oração a Deus. Pode ter certeza disso. Em meio à perseguição de Herodes, em meio à perseguição da igreja, a Bíblia fala para nós que ele prendeu a vários irmãos da igreja com a intenção de maltratar. Porém, neste momento em que tantos são presos, é preso também o nosso irmão Tiago. Tiago é famoso, Tiago é conhecido. De longe, uma das figuras mais importantes da igreja. Tiago é aquele que caminhava junto com Jesus, caminhava junto com Pedro e junto com João. Tiago é preso. Esse era o núcleo duro da igreja. E quando Tiago foi preso, a Bíblia fala que Herodes, em pouco tempo, matou Tiago. A igreja entristece, a igreja se angustia com a morte daquele líder que para nós era tão especial, mas ao mesmo tempo ela continua caminhando. A Bíblia fala que houve uma resposta das pessoas. A resposta dos judeus à morte do Tiago foi alegria, eles se alegraram com aquela morte. Pasmem, meus irmãos, que eles ficaram contentes porque aquele líder da igreja caiu. E quando aquele líder foi morto, Herodes começou a consultar e perguntar qual é o próximo líder da igreja que nós devemos derrubar. Então, imediatamente o nome veio. Quem é este? Pedro. Prende a Pedro, mata Pedro, vai ser um golpe fatal para a igreja. Herodes ouviu aquela voz, prendeu a Pedro, colocou ele numa cela protegida com 16 soldados em revezamento de turnos para que Pedro não conseguisse sair mais da cela. Foi dado o recado a Pedro: Pedro, amanhã pela manhã você vai ser entregue depois da festa para a morte. O rei decretou, a ordem foi dada, o cerco estava feito, Pedro estava preso. E agora a gente começa a entender o que está escrito no texto. A primeira coisa que acontece é a gente pensar na comparação. Quando eu penso na comparação do que aconteceu com Tiago e aconteceu com Pedro, eu penso
Pedro pode ter o mesmo fim que Tiago teve. Pedro pode sofrer a mesma coisa que Tiago sofreu. Porém, a Bíblia fala que a igreja reagiu diferente à morte de Pedro e reagiu diferente à morte de Tiago. Quando Tiago morreu foi uma surpresa, pegou quase que todo mundo num contrapé, sem entender o que estava acontecendo. Porém, quando Pedro foi preso, a Bíblia fala que a igreja se reuniu. Esta reunião preciosa não se deu num templo tão bonito como esse. Esta reunião preciosa se deu na casa de uma irmã. O nome dessa irmã era Maria. A igreja se reuniu na casa da irmã Maria. Eu não sei se você já foi em alguma oração na casa de alguma irmã Maria. Eu já fui em oração na casa da irmã Maria. Lá na casa da irmã Maria, na oração, não falta um pãozinho, não falta um bolo, não falta um café, mas também não falta uma palavra revelada, não falta um joelho dobrado, não falta céu aberto e glória que vem. A igreja se reuniu na casa da irmã Maria, mas aquele dia não era pelo bolo de fubá, não era pelo café, é para dizer: Senhor, o nosso irmão Pedro está preso e nós estamos nos reunidos e nós vamos orar agora. Pai, nós não sabemos o que está acontecendo naquela prisão, nós não conhecemos de prisão, a gente conhece de céu, conhece de oração, conhece de libertação e conhece de milagre. Então, em nome, oh glória, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, vamos orar. Vou pedir que esse lado direito da igreja, esse lado direito, meu lado aqui da juventude e dos irmãos, vocês vão me ajudar. Vocês conseguem? É muito fácil. Eu vou contar até 3 e vocês vão dizer assim: Jesus, solta Pedro. Vocês conseguem? Muito bem. 1, 2, 3. Jesus, solta Pedro. Ok? Mas com um pouco mais de fé para soltar rápido. Porque eu tenho até as 9, então tem que acelerar o processo. 1, 2, 3. Jesus, solta Pedro. Eu vi até a mão de umas irmãs fazendo assim. Oh, glória a Deus. Já não sei para orar, vamos orar. Se é para entrar na guerra, vamos entrar na guerra. E agora os irmãos da esquerda estão dizendo: a gente quer orar também. Vocês oraram, agora é a nossa vez. É a vez de vocês. 1, 2, 3, tudo bem? 1, 2, 3. Jesus, solta Pedro. Olha como foi forte. Pastor, porque o nosso primeiro foi fraco, o segundo foi forte. E o delas o primeiro foi forte. Porque quando você vê alguém fazendo errado, presta atenção e não tome a bronca que o seu irmão tomou. Ele fez errado, você não faz errado. 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 Você está entendendo? Fazendo ele fez errado, você não faz errado. Copia quem acerta, copia quem dá glória, copia quem dá aleluia, copia quem está na presença, copia quem ora, copia quem clama, copia quem acredita no milagre, copia quem profetiza, copia quem está na presença do Senhor, faz direito na primeira vez, glória. É uma reação. Irmão, quando o mundo ele age, a igreja reage. Veja, se fosse nos dias de hoje, ia ter uns irmãos, entenda como quiser, ia ter uns irmãos na porta da cadeia, com as faixas, lá, e falando: solta Pedro. E a irmã Maria na casa dela dizendo: melhor a gente orar. A gente não sabe pôr fogo em pneu, a gente vai se queimar. A gente não foi treinado para isso. A gente não sabe ganhar na rebeldia. A gente ganha na oração. A gente acredita que quando a gente faz silêncio, Deus fala. A gente acredita que quando a gente está certo, e mesmo estando certo, a gente se mantém calado e pede perdão por aquilo que não fez. O céu se manifesta, ele mostra a verdade, ele mostra quem é quem, ele é o Senhor. Então, na hora da gente confiar no Senhor, não adianta mandar uma carta para o Herodes e falar: Pedro não é bonzinho, não. Quem conhece a Pedro é Deus. Então, eu vou falar com quem conhece Pedro, eu não vou falar com Herodes. Meu negócio é com Herodes. Meu irmão, não tenho nada com Herodes. O meu negócio vai com Deus. Na casa da irmã Maria, a gente se reúne para falar com Deus. Glória!
Qual é a oração? 1, 2, 3. Solta Pedro. Faltou o mais importante. Jesus. Irmão, não tira Jesus da sua vida. Solta Pedro, vai prender mais ele ainda. É no nome de Jesus. A cura é no nome de Jesus. O batismo com o Espírito Santo é no nome de Jesus. A libertação é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que o marido que está longe vai voltar, que o filho que está afastado vai voltar. É no nome de Jesus que aquele que está distante, filho, no nome de Jesus, o Senhor alcance ele, a vida dele, a casa dele, o coração dele, mas é no nome de Jesus. Por conta da autoridade, o nome tem que ser dito. No 3, para não errar mais, tudo bem? 1, 2, 3. Jesus, solta Pedro. Você imagina? 3 coisas acontecem. Desse lado aqui eu tenho a casa da irmã Maria orando, clamando: Jesus, solta Pedro. Do outro lado eu tenho Pedro. Pastor, o que o Pedro está fazendo? Está dormindo. É estranho pensar que Pedro está dormindo, sabendo que está preso, que vai morrer no dia seguinte. É estranho demais. Meu primeiro pensamento me leva a dizer que ele está sem juízo, vai morrer no dia seguinte, está dormindo agora. Esse é meu primeiro pensamento. Mas quando eu analiso melhor a pessoa e começo a entender e penso: quem é Pedro? Pedro é aquele que andava com Cristo. Pedro é aquele que se arrependeu, que pecou, que errou. O Senhor restaurou a vida dele. Pedro é aquele que quando andava a sombra curava. Pedro é aquele que teve experiências maravilhosas com o Senhor. Esse Pedro é diferente, esse Pedro é especial. Ele está dormindo na prisão sabendo que vai morrer, mas ele não está dormindo na prisão sabendo que ele vai morrer tranquilo. É diferente. É um sono que ele está vivendo, mas é o sono do justo. É daquele que consegue deitar, dormir, descansar no Senhor. É aquele que consegue, mesmo em meio à dificuldade, dizer: nada vai tirar meu sono, porque a minha confiança não está nos homens, a minha confiança não está no que o rei falou que vai fazer comigo. A minha confiança está no Senhor. A minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor. Nenhum problema, nenhuma angústia vai tirar meu sono. Eu repreendo nessa noite em nome de Jesus. É um sono do justo, de dormir, entender que o Senhor está no controle. Mas a Bíblia fala para nós que deste lado Pedro dormia, do outro lado a igreja orava. A reação da igreja era orar. A reação de Pedro era descansar no Senhor. Mas quando a gente ora e a gente descansa, o céu age. Preste atenção. Quando a gente ora e descansa nele, o céu age. O céu não está parado. O céu não está em silêncio. O céu está trabalhando. Pastor, mas parece que eu não estou vendo. É porque você não está lá no cárcere para saber o que está acontecendo. Lá do outro lado tem a mão de Deus que já está tomando conta da situação. Deus tomou pé da agenda de oração que você colocou a Ele, e Ele tomando pé do que está acontecendo. Ele já está preparando, e nessa feita a ação de Deus é mandar um anjo. Um anjo. Deus podia fazer tremer, Deus podia, irmão, Ele pode tudo. Pode tudo. Eu me lembro, obreiro, que eu parei o carro, tinha um filho do irmão que estava descendo, e aí ele falou, ele me abordou, criança, disse assim: pastor, eu comi tudo. Eu devia ter almoçado, e criança fala que está mais fresquinho na cabeça, né? Falou: eu comi tudo. Eu falei: tudo? Quanto tudo? Queria saber a quantidade. E ele não entendeu a minha pergunta. Ele falou: eu comi tudo. Eu falei: mas comeu muito ou pouco? Ele falou: tudo é tudo.
Eu queria complicar. E ele descomplicou, falou, tudo é tudo. Aí eu fiquei quieto. Tudo é tudo. Deus pode tudo. Tudo é tudo. Nossa, Senhor. Deus pode tudo, tudo é tudo, tudo é tudo, tudo é tudo. Tudo é tudo. Ele pode tudo, ele pode tudo, tudo é tudo. Se a gente perde a fé, a gente esquece que ele pode, esquece que ele é, esquece que é o Senhor. Talvez você tenha esquecido, então Deus mandou aqui nessa noite para te relembrar. Ele pode tudo, confia, crê, acredita, ele pode tudo. Tudo é tudo, tudo é tudo, tudo é tudo. Oh, glória, aleluia. E ele manda um anjo para a cadeia, ele manda um anjo para o cárcere. Quando o anjo chega no cárcere, algumas coisas maravilhosas acontecem naquele momento. Primeira coisa que acontece, esse anjo que traz consigo uma glória, algo resplandecente, algo especial. A Bíblia deixa claro para nós que os guardas não veem aquela glória, não veem aquela presença, não veem aquela luz. E me toca, irmãos, a pensar que às vezes a gente quer obrigar os outros a ver. A gente quer que todo mundo veja. A gente vê e quer que os outros vejam também. E não é você que vai querer mostrar o que Deus escondeu. É Ele que se revela. Aleluia, glória a Deus. Ele que mostra. É Ele que traz a luz. O pastor explica de um outro jeito que eu não estou entendendo. Irmão, a quem Ele quiser se revelar, Ele vai se revelar. A quem Ele quiser mostrar, Ele vai mostrar. E Ele não mostra porque a pessoa quer ver. Tem gente que não quer ver, vai ver também, não tem jeito. Mas é diferente, a glória do Senhor. E ali tá os soldados, o anjo chega e a Bíblia fala que a primeira coisa que o anjo faz é tocar Pedro. Glória a Deus. E aí eu coloco algumas coisas em questão para a gente pensar nesse congresso, nesse aniversário da igreja. Primeira coisa que eu coloco em questão, junto com vocês, é que o seu Deus, Ele tem prazer em pôr a mão, em tocar. Quando Ele pôde se apresentar para nós, e aí, nesse momento em que Ele se apresenta, não é como eu vejo, mas como Ele se apresenta, Ele chegou dizendo, eu sou oleiro. Não é a gente que acha que Ele é oleiro, Ele diz, eu sou o oleiro. Eu quero pôr a mão. Eu quero pôr a mão na tua vida. Aleluia. Eu quero pôr a mão na tua casa. Eu quero pôr a mão na tua família. Eu quero moldar esse barro, moldar esse vaso. Eu quero pôr a mão naquele que está dormindo para despertar. Eu quero pôr a mão na tua casa. É o Senhor que quer pôr a mão aí. Veja, é o desejo. Ele se apresenta, eu sou o oleiro, vocês são os vasos e eu vou pôr as minhas mãos. Então não evite a mão de Deus, não se esconda na mão de Deus, não fuja da mão de Deus, porque a mão de Deus é boa, a mão de Deus protege, a mão de Deus molda, a mão de Deus arranca coisas ruins que eu e você não temos coragem de colocar para fora, mas Deus arranca, porque Ele quer um vaso perfeito e Ele põe a sua mão. Isso é tão pessoal, irmãos, isso é tão pessoal. A gente põe a mão onde tem intimidade, a gente põe a mão onde tem respeito, a gente põe a mão, e quando a gente põe a mão assim, irmão, como é bom sentir um toque. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Pergunta, só para você treinar a memória. Lembra quando o Senhor tocou você a primeira vez? Meu Deus. Lembra agora, faz uma coisa, você lembra? Ele não tocou porque você queria, não tocou porque você
simplesmente foi e tocou. Não é você que starta o toque de Deus. Ele olha você e fala: hoje eu vou tocar, hoje eu vou visitar, hoje eu vou me chegar, hoje eu vou pôr minha mão. Irmão, o toque de Deus é inconfundível, o toque de Deus é irresistível, o toque de Deus é poderoso, o toque de Deus é maravilhoso. Não tem coração de pedra, não tem coração duro, não tem pessoa que está na droga, na prostituição. Não tem lugar que Deus tocando não mude, não alcance, não trabalhe. Pastor, você está dizendo, a igreja está aqui dizendo: toca, Senhor, toca, Senhor. Hoje eu peço em nome de Jesus, se tem alguém enfermo em nosso meio, toca, Senhor. O toque de Deus traz cura, o toque de Deus traz libertação, traz saúde para o meu irmão, traz saúde para o meu irmão. Delícia, bacana, chora, eu não sei qual é o problema, mas em nome de Jesus Cristo, nesta noite, nesta hora, até o culto acabar, sinta o toque de Deus na sua vida. O toque de Deus te renova. Quando Ele toca, Ele batiza com o Espírito Santo. Quando Ele toca, Ele dá dons. Quando Ele toca, Ele levanta. Quando Ele toca, Ele trabalha. Deus toca, 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 toca. Toca aqui hoje, toca a mocidade, toca as crianças, Senhor. Toca os amigos que estão nos visitando, toca o círculo de oração, toca os meus amigos ao redor. Toca, 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 toca. Você pode erguer a mão e receba o toque. Erga a mão e receba o toque. Erga a mão, erga a mão. Erga a mão, toca ela. Toca ela, toca ela, é engraçado como o toque de Deus transforma as nossas vidas. Quando é Ele, a gente sabe que é Ele. A gente sente que é Ele. É a graça dele, o poder dele. Olha, o diabo tenta, mas não consegue. Não dá para imitar o toque de Deus, o toque de Deus. Ele é poderoso, Ele é forte. Ele anima as nossas vidas. A Bíblia fala para nós que quando Pedro é tocado, ele abre os olhos. É um passo a passo tão bonito. E quando ele abre os olhos, perceba, o toque de Deus, entre outras coisas, ele desperta aquele que está dormindo. E quanta gente na igreja dormindo? Não dormindo igual Pedro dormia, mas dormindo de nem saber o que está acontecendo. Pastor, o que está acontecendo? Jesus está voltando. Pastor, o que está acontecendo? Ele está batizando com o Espírito Santo. Pastor, o que está acontecendo? O Senhor está salvando. Pastor, o que está acontecendo? Se houver um coração disposto, Ele vai usar, vai trabalhar, vai mexer. Deus está fazendo alguma coisa. Não fique dormindo, não fique desapercebido. O Senhor está trabalhando. Não fica fora do que Deus está fazendo, não fica fora do mover dele, não fica fora da glória, não fica fora. Não seja um telespectador, seja alguém que vive aquilo que Deus tem na tua vida, em nome de Jesus. Segundo a Bíblia, sempre vai haver multidão, mas tem muita coisa que a multidão não vê, porque não participa, só olha. Meu irmão, na minha igreja, o que tiver eu participo. Pode ser coisa que não tenha nada a ver com o chamado, mas eu quero estar junto. Eu me lembro dos mutirões, de enxelagem, irmão, que coisa boa. Eu lembro que eu fui enxelado, vocês não estão com dó de mim, e falou: o pastor é só meia lata. E eu recebi como bênção, e fiz mais viagem que os outros. Participe, acorda,
venha servir o Senhor. Mas isso é coisa dela, isso é coisa do corpo, isso é coisa da igreja. Isso sou eu e é você. Não se afasta não, venha servir. A Bíblia fala que Pedro, ele, quando é tocado, o olho é aberto, o anjo chama ele pelo nome e ele se levanta. Glória a Deus. Levantar faz parte do processo de libertação que Deus quer fazer na vida de todo mundo. Mas ouça isso com atenção, por gentileza. A Bíblia fala para nós que no momento em que ele se levanta, as cadeias das suas mãos caem. Explica, pastor, explica. A cadeia não caiu